Alguns vídeos atrás nós falamos sobre oração, mas hoje eu quero falar sobre o que faz Deus responder. E para isso eu quero usar um personagem que eu considero muito singular. Ele era mimado, tinha um jeito assim que parecia meio jocoso e até uma personalidade que pode-se dizer que era fraca. No entanto, quando ele recebeu da parte de Deus um decreto para o seu mal, ele teve algumas atitudes que fizeram com que esse decreto fosse modificado. Quais seriam? Vamos falar sobre isso hoje? Olá, eu sou a pastora Kátia Alencar e aqui tratamos de crescimento espiritual usando a Bíblia como resposta. E se esse assunto te interessa, você já pode se inscrever no canal, bem como curtir, compartilhar e comentar se assim desejar. E o rei em questão é Acabe. E eu vou te dar o contexto da história e depois falar de 4 coisas que ele fez que fizeram com que o decreto de Deus em relação à vida dele fosse modificado. A gente começa a ver traços da personalidade dele quando ele deseja uma vinha que era ao lado do seu palácio. Ele tenta comprar essa vinha, mas o dono não quis vender porque fazia parte da herança desse dono. Então, na sua recusa, Acabe volta para sua casa aborrecido, embirra, deita na cama e diz que não quer comer. Então sua doce esposa Jezabel, homicida e psicopata, manda matar Nabote, o dono da vinha. Mas ela não manda matar abertamente. Ela suborna pessoas para falar que Nabote tinha blasfemado contra Deus e contra o rei, e Nabote acaba morrendo apedrejado. E após sua morte, Jezabel informa para Acabe que ele já pode ir lá tomar posse da vinha. E é nesse momento que ele está indo para tomar posse da vinha que Deus manda o profeta Elias para falar para ele o decreto vindo da parte de Deus. Perguntou Acabe a Elias: Já me achaste, inimigo meu? Respondeu ele: Achei-te, porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal perante o Senhor. Eis que trarei o mal sobre ti, arrancarei a tua posteridade, exterminarei de Acabe a todo do sexo masculino, quer escravo, quer livre em Israel. Farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me irritaste e fizeste pecar a Israel. Também de Jezabel falou o Senhor: Os cães devorarão Jezabel dentro dos muros de Jezreel. Quem morrer de Acabe na cidade, os cães o comerão, e quem morrer no campo, as aves do céu o comerão. Tendo Acabe ouvido essas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu de pano de saco o seu corpo e jejuou. Dormia em panos de saco e andava cabisbaixo. Então Acabe recebe esse decreto de que o mal viria para a sua casa e para a sua vida. E qual foi a sua primeira atitude? A sua primeira atitude foi acreditar. Acabe não servia a Deus. Tanto ele quanto a sua esposa Jezabel serviam a Baal. E o culto a Baal era um tipo de culto que poderia envolver até sacrifícios humanos. E Deus tinha dado várias recomendações contra essas práticas. O problema dos reis é que eles não apenas se afastavam de Deus, mas eles faziam com que todo o povo se afastasse de Deus e pecasse. No entanto, quando Deus dá um decreto através do profeta para a sua vida, ele acredita. Deus fala de muitas maneiras. Através de pessoas, canções, mas fala principalmente através da palavra dele. Então a primeira atitude que nós devemos ter para que nossas orações sejam respondidas e até para que decretos sejam modificados em nossas vidas é acreditar. Então fé é o ingrediente básico para ter as suas orações respondidas. Não apenas na mensagem que muitas vezes é enviada para nós, mas principalmente naquilo que Deus pode fazer. Então seguimos com Acabe. E a segunda atitude dele que chama a atenção em relação a essa situação é: não se deixe influenciar. Note que quando ele queria vinha, ele se deixou influenciar por Jezabel. Acabe ficou muito prostrado com o decreto de Deus. E muito embora a Bíblia não diga, muito provavelmente ela tentou mudar o estado de espírito dele novamente, mas não conseguiu. Uma coisa que nós devemos atentar é que todo mundo tem opinião acerca das coisas, principalmente agora que todo mundo tem voz pública. Inclusive, existe agora uma nova categoria de pessoas que são os influenciadores. E eu não digo que não existem muitos conselhos bons por aí, mas se a influência faz com que a sua fé seja enfraquecida, a ponto de você achar que a sua oração não vai ser respondida, então, meu amigo, descarte essa opinião. Então, a segunda atitude que nós devemos ter para que as nossas orações sejam atendidas é não se deixar influenciar
por opiniões que nos afastam daquilo que Deus pode fazer em nossas vidas, mas sempre com bom senso, é claro. Então vemos que quando Acabe recebe a notícia, ele rasga as suas vestes. Então a terceira atitude de quem tem seus decretos modificados é rasgar. Isso era uma prática comum no Antigo Testamento. Rasgar as vestes era um gesto simbólico de grande angústia, luta, arrependimento ou indignação, usado para expressar emoções profundas e comunicar publicamente sofrimento e contrição. Porém, em determinado ponto, Deus fala assim: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. A Bíblia também diz: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Para que as orações sejam atendidas, é preciso que haja um rasgar de coração. É preciso que haja um verdadeiro envolvimento emocional. E vemos isso no comportamento de Acabe quando ele passa a andar cabisbaixo. Porque, afinal de contas, o decreto contra ele era muito sério e ele deu a ele a seriedade que precisava. E o que mais Acabe faz? Ele se cobre de pano de saco, ele jejua e ele dorme em panos de saco. E tudo isso era sinal de humildade. Então a quarta atitude de Acabe é humildade. Ele não se envergonhou do fato de ser rei e estar se humilhando. Abriu mão das vestes reais, abriu mão do alimento e abriu mão do conforto. Ele era um rei e a sua atitude se tornou notória para todo mundo, ou pelo menos para todo um palácio. E aqui nós vemos mais do que humildade. Nós vemos humilhação. E no caso dele era algo muito necessário em função de tudo aquilo que ele praticou. E talvez aqui possa surgir uma pergunta: será que Deus quer a nossa humilhação? Na verdade, Deus quer a nossa humildade. Mas infelizmente, muitas vezes ela só aparece através da nossa humilhação. E depois de todas essas atitudes de Acabe, o que acontece? Então veio a palavra do Senhor Elias, o tesbita, dizendo: Não viste que Acabe se humilha perante mim? Portanto, visto que se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho trarei sobre a sua casa. Então o que acontece é que Deus muda o decreto em relação a Acabe. Toda atitude de Acabe tocou o coração de Deus. Mas claro que Deus é um Deus justo. Então a atitude de Acabe teve repercussão na vida de Acabe e de ninguém mais. Tanto a sua esposa quanto os seus descendentes sofreriam as consequências se continuassem pecando. Porque é assim que acontece quando pecamos. Ninguém pode se arrepender no nosso lugar. Cada um é responsável por aquilo que faz e cada um recebe as consequências de acordo com seus atos. Claro que eu acredito no poder da intercessão, mas existem muitas vezes variáveis que nem sempre nós conseguimos entender. Mas fato é que Deus não resiste a um coração que se humilha. E você pode estar pensando: que tipo de Deus é esse que se sensibiliza com a humildade e muitas vezes com a humilhação? Mas ao longo da minha jornada, eu aprendi a não tentar entender os porquês de Deus e aprendi simplesmente a confiar. Ele sabe e ele vê o que ninguém consegue ver. Eu só sei que a humildade, ser humilde, é como se a gente entrasse na frequência dele. A gente entra na frequência da comunicação e muitas vezes na frequência da resposta. Independente daquilo que a gente pensa, o poder de Deus se aperfeiçoa nas fraquezas. Entender Deus é algo extremamente impossível para cada um de nós. E não cabe a nós tentar entender a mente de Deus, mas aprender acerca dele e acerca de como ele age. Inclusive aprender acerca daquilo que ele diz sobre si mesmo. Porque assim diz o alto, sublime, que habita na eternidade e que tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Medite bem nessas coisas. Tchau, fica com Deus, até a próxima.